Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo devocional. E o nosso vídeo de hoje, gente, tem como um tema algo muito importante, que eu acho muito relevante trazer para os nossos dias de hoje. Não que outrora não fosse importante, mas nos dias atuais eu acho muito necessário abordar esse assunto. E eu vou falar com vocês sobre 3 homens, os homens mais importantes da Bíblia. Não que os outros não fossem, gente, mas esses. E o que aconteceu com eles é algo de extrema importância para a gente tomar um grande cuidado, né, sobre o que fazer e sobre o que não fazer. E os 3 cometeram o mesmo pecado. Então eu vou falar com vocês sobre Davi, o adorador, chamado amigo de Deus. Vou falar com vocês sobre o homem mais poderoso do mundo e o mais sábio, Salomão. E o homem mais forte do mundo, Sansão. E os 3 caíram como? Os 3 pecaram com o pecado sexual. Gente, eu acho que nos dias atuais nós vemos isso, mas é pouco falado. E algo que geralmente a gente não conversa com os nossos filhos pelo tabu, né? Não vou conversar sobre isso. Inclusive em vlogs aqui eu já comentei com vocês que eu converso com o Samuel de acordo com a idade dele sobre alguns assuntos. Sobre você não é obrigado a ficar com alguém se você não quiser, você não tem idade, estudo primeiro. Se dedique primeiro às coisas, né, que são mais relevantes. Depois você pensa em namoro. E mulher, você não toca aqui, não toca ali. Cuidado para você não ficar, né, com um aqui, outra ali, outra ali. Que eu expliquei para ele, gente, uma forma didática. Eu peguei uma folha e outra folha. Aí eu peguei a cola, coloquei assim, gente, e mostrei para ele. Quando você fica com uma pessoa e você separa dela, um pouco de você tá naquela pessoa. Aí você vai para outra pessoa e você pega a folha, cola. Então, toda vez que vai separando, vai ficando um resquício dele, um resquício dela, dando exemplo ali na folha, naquela pessoa. Então eu vou explicando como mãe, como papel de mãe aqui, explicando para ele coisas que eu sei que é muito importante, que se eu não falar com medo do tabu, obviamente, como eu falei para vocês, não é entrar no assunto é assim que se faz, não, porque eu sei da idade do meu filho. Então, de acordo com a idade dele, eu vou aumentando o número, né, de vezes que eu vou falando sobre outras coisas, inclusive chamando o pai dele também para participar da conversa por conta de ser homem, mas na minha visão de mulher, na minha visão de mãe, na minha visão de cristã, passando para ele os ensinamentos, porque desde a base ele tem que aprender aqui, ali, assim, assado, como fazer, como não fazer, que ele tem liberdade para conversar com a gente sobre qualquer coisa, mudança no sentimento, no corpo, ele tem liberdade, porque se a gente não der essa abertura, eles vão encontrar essa abertura lá no amigo, e às vezes o amigo em casa não foi ensinado de uma forma melhor, né, e às vezes vai ensinar outras coisas, e nosso filho vai, né, para outros caminhos, pela nossa ausência de sentar numa mesa e conversar com eles. Então eu ensino isso, vou também ensinar o Luca, né, ele tem apenas 6 anos, então algumas coisas básicas, não pode bater em mulher, não pode bater em menina, não pode sair, esse tipo de coisa eu ensino pro Luca, o Samuel já sabe, só que o assunto com o Samuel já é um outro nível, sabe? E vai chegar ao nível do Luca também, e vamos passar para um nível também maior, né, acerca disso. Eu converso também com ele sobre isso, gente, sobre esse tipo de assunto. E por que eu acho relevante a gente pensar na história desses homens? Davi era um homem, se você for ler a Bíblia dele, em 1 Samuel, 2 Samuel, gente, é um homem exemplar na questão de ser amado por Deus. Ele era tão bom em se pedir perdão para Deus nas coisas que ele fazia, tão bom, né, que às vezes a gente fica até constrangido de ler, né, porque a gente fala, nossa, eu preciso orar a Deus dessa forma, eu preciso pedir para Deus, né, me arrepender de uma forma mais sincera, sabe, sem ter aquela máscara de, não, Deus sabe quem a gente é, sabe, então eu não preciso ter reservas com Deus, eu não preciso marcar uma hora com Deus, olha aqui, amadíssimo Deus, isso aconteceu comigo, eu fiz isso e aquilo. Não, ele quer que você se abra, que você fale o que aconteceu. E Davi, ele era especialista nisso quando ele errava, ele rasgava o seu coração diante de Deus. Foi isso que ele fez quando ele caiu em pecado com uma mulher que estava ali tomando banho, né? E aí ele olhou, ele estava ali passeando pelo seu palácio, ali olhou aquela mulher tomando banho. Eu não vou contar a história em detalhe, gente, para não ficar muito longa, sabe, esse devocional, mas é só para explicar para vocês chegar no que da questão do que aconteceu com esses homens. E Davi se envolveu com Betseba, que já era uma mulher casada, se envolveu com ela, mandou o marido dela para a guerra, queria aquela mulher para ele, o marido dela morreu na guerra por conta que ele queria ficar com ele, então ele levou aquele homem à morte para ficar com a mulher dele, né? E aí ele tomou posse, só que veio o castigo de Deus sobre a vida dele, né? E ele se arrependeu daquilo que ele fez, mas ele caiu com um pecado sexual. Então, o homem que era o chamado amigo de Deus,
que venceu batalhas, venceu Golias e venceu e era vencedor em tudo aquilo que fazia, caiu pelo pecado sexual. Não conseguiu ver uma mulher tomando banho, se apartar, sair correndo, como, né? A gente vê ali a história também de José do Egito também, né? Que viu ali a mulher de Potifar vindo jogando para ele tinha apenas 17 anos, gente, na flor dos seus hormônios, ele poderia ter ficado e o rei nunca ter, né, entendimento daquilo que aconteceu ali, mas ele fugiu da aparência do mal, foi coisa que Davi não fez naquele momento. Agora vamos partir, né, para o homem mais sábio do mundo, né? Ele pediu para Deus que desse a ele sabedoria, Deus acrescentou para ele riqueza, Salomão. Gente, Deus fala sempre sobre o jugo desigual. Eu falo sempre, Samuel, você tem você é desse tipo aqui, você segue esse tipo de caminho, você pensa desse tipo de coisa. Não pense que se você se envolver com uma mulher que pensa completamente diferente de você, que você vai mudar a ideia dela. Você provavelmente vai ser convencido pela ideia dela. Então procure sempre se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu, o mesmo pensamento que o seu. Eu pretendo fazer faculdade, morar fora. Pense bem se a pessoa tem a mesma ideia que você, para quando você casar, você não fique frustrado com a pessoa assim, não, eu não pretendo morar fora, eu não quero deixar minha mãe e meu pai, eu não quero deixar aqui minha família. Então são coisas que têm que ser conversadas no namoro. Eu falo sempre, gente, já falei em outros bate-papos aqui, que namoro foi feito para terminar. Ou porque vocês veem que a ideia de vocês não estão batendo, né, que realmente não vai dar certo lá no futuro, por algum motivo, por esse motivo, por exemplo, eu penso em morar em exterior, ou eu penso em tal coisa, ou às vezes até eu quero fazer algo na minha vida, abrir uma empresa, e a pessoa não, às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer uma coisa muito diferente da sua. Então, se você tá vendo que aquilo ali não vai ter acordo, realmente a pessoa não vai mudar, não pense que quando você casar, a cabeça da pessoa vai mudar. Provavelmente o homem, ele vai mudar pelo lado da mulher, né? Às vezes naquela paixão, naquele, né, o homem quer conquistar, a mulher pode ter essa influência na vida dele. Como, gente, na Bíblia tem muitas histórias mostrando que a mulher tem uma forte influência na vida do homem. Pega o exemplo de Jezabel, que levou um reino inteiro, levou seu marido à morte, fez grandes coisas, até citada no livro de Apocalipse, porque ela foi uma mulher perversa, ela mudou completamente a cabeça do seu marido, e a mulher tem sim uma grande influência na vida do homem. Então, eu falo pra ele, mas eu não penso que você vai mudar a cabeça da pessoa, né? Então, é aquilo, né? Namoro foi feito pra poder terminar. Terminou porque senão realmente não vai dar certo, não vamos insistir nisso, termina. Ou pra você noivar e casar. Então, essas duas formas, né? Então, gente, eu falo sobre isso com ele. Então, Salomão, ele se envolveu com mulheres de jugo desigual, que tinha a cabeça diferente dele. Ele se casou ali com as filhas do faraó de Egito, sabe? Então, assim, tava lá, né? Muitas mulheres, a palavra fala que ele era um homem que se apaixonou muitas vezes por muitas mulheres. Ele era um homem muito apaixonado, sabe? Então, sempre com mulher desigual. Então, aqui ele se envolveu primeiramente foi com a mulher do Egito. Jugo desigual, que tinha pensamento diferente dele, até mesmo religião diferente da dele, e ele não conseguiu mudar a cabeça das mulheres. Por ele ser muito apaixonado pela beleza, a formosura da mulher, como o rei Acabe foi com Jezabel, o que aconteceu? Salomão caiu. Né? Ele caiu num pecado sexual também. E outro homem que caiu no pecado sexual foi quem? Sansão, um homem forte, um homem, né, guerreiro, que tinha sua força, que foi ali persuadido por uma mulher bonita, formosa, como todas as outras eram, né? E aí, conversa vai, conversa vem, ela não chegou já de cara. Aí onde vinha a sua força? Ela foi perguntando, até que um dia ela conseguiu tirar dele o que ela queria. Né, através, né, do relacionamento, não só da convivência dele, de conversa, mas do relacionamento sexual também, ele acabou se entregando a ela, entregando da onde que vinha a força dele. E aí veio comentar o que veio acontecer depois disso? A morte dele, porque ele conseguiu ali pedir para Deus misericórdia, para que Deus desse força para ele novamente, para se vingar dos seus inimigos, mas quando ele foi ali derrubar, né, ali aquela pilastra onde estavam todos ali, ele foi junto. Então os três homens, o homem mais rico e mais sábio, o homem amigo de Deus, o que era chamado, né, amigo de Deus, e guerreiro Davi, e o homem mais forte do mundo, os três caíram em pecado sexual. E o que você quer dizer com isso, Lid? Se o homem mais sábio, mais rico, o homem mais forte, o homem chamado amigo de Deus cair em pecados sexuais, imagine eu e você. A palavra fala para que a gente cuide para que a gente não venha cair. O que está em pé, cuide para que não caia.
A gente não pode bater no peito e falar, eu nunca, eu não vou. É cuidar para não cair. É cuidar para você não se entregar aos desejos da sua carne. Eu já falei para vocês em outros devocionais aqui, se você vê uma mulher bonita na rua, um homem bonito na rua, é normal a gente falar, nossa, que moça bonita, nossa, que moço bonito. Agora, o ruim é você permanecer olhando ali. Quando você começa a olhar, você começa a cobiçar. É como a inveja. Você olha, você fala, nossa, que bonito esse copo, que bonito isso. Agora quando você começa a falar, nossa, eu não tenho isso. Ai, nossa, a da outra é melhor, do outro é melhor. Quando você começa a olhar para um homem, você achar aquele homem mais bonito que seu marido, aquela mulher mais bonita que seu marido, com a sua esposa, olhar e falar, nossa, mas o cabelo, mas o corpo dela é melhor do que o corpo da minha esposa. Ah, mas o cabelo, o corpo daquele homem é melhor do que do meu esposo. E isso começa a gerar em você cobiça. Então fuja da aparência do mal. Fuja disso. Não deixe que o inimigo toque no seu coração dessa forma, te fazendo levar à morte muitas vezes. Fuja da aparência do mal, acerca do pecado sexual. Quando você está sendo tentado, você tem que fugir da aparência do mal. O que é fugir da aparência do mal, Lídia? Eu estou sendo tentado na rede social, então vou ficar sem rede social. Eu vou excluir aqueles contatos, né, que me fazem pecar. Eu vou sair daqueles grupos de conversa no WhatsApp que passa toda hora uma mulher nua, um homem nu. Filmes que são que você coloca, que você pensa que é uma coisa e só tem aquelas cenas, né, de maiores de 18. Fuja disso. Não fique preso nessas coisas. Fuja da aparência do mal e o mal vai fugir de você. Então, se você está sendo tentado no seu trabalho de algum motivo, procure estratégias para você fugir disso. Se é dentro de casa, no celular, numa televisão, mude de canal, saia de grupos. Se é no meio da família, tenta manter a distância, confesse ao seu esposo, à sua esposa. Se há lugares que vocês estão vendo que não é legal vocês estarem porque você é tentado ali, conversa, olha, não vou em tal lugar porque eu sou tentado dessa forma. Às vezes você não quer confessar isso, confessa diante de Deus. Pede para Deus te ajudar a fugir dessas coisas. Porque como eu falei, se os homens que eram, né, os homens da época caíram em pecado sexual, a gente também tem que tomar cuidado, vigiar. Não que eles não fossem seres humanos como nós, ou fossem de um nível superior, né? Mas o que aconteceu na vida deles pode servir de lição para nós. Então fuja da aparência do mal, fuja daquilo que você está vendo que vai te levar para a morte, vai respingar na sua família. Um adultério, uma traição sempre respinga em alguém. Lembra assim daquela folha que eu expliquei para vocês no começo, né? Quando você machuca alguém, um pedaço, né, de todo aquilo que está acontecendo vai ficando na outra pessoa. Então uma traição vai respingar de alguma forma naquela pessoa. Às vezes um adultério vai respingar também. Então tente fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Nós temos exemplos, como eu acabei de citar para vocês, de homens que eram homens poderosos naquela época, mas caíram em pecados sexuais. Então fuja de tudo aquilo que te faz ou que te fará pecar de alguma forma. Seja fiel ao seu companheiro, seja fiel à sua companheira. Assim como você prometeu, né, até que a morte os separe, que realmente seja a morte, né, da carne, não a morte por conta de feridas ou aquela morte, aquele luto, né, pela separação. Então vigiemos, né, e oremos. Não é só vigiar. Eu posso vigiar, mas eu tenho que orar. Não é só orar, eu tenho que vigiar. Essas duas coisas têm que entrar juntas. Orar, eu vou vigiar, né? E se eu estou vigiando, eu vou orar. Entende? Então, essa aqui foi a palavra para vocês. Eu espero muito que Deus tenha falado através dessa palavra ao seu coração, de alguma forma, que nós vamos tapar as brechinhas que por acaso assim, a gente tinha deixado aberta. Então, eu espero no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau e até a próxima.